Capítulo 4. Parte 1. O telefone celular estava caído do outro lado da área da carceragem, aos pés de um arquivo com um adesivo de Pat Buchanan para presidente. O aparelho não parecia quebrado, mas... Johnny puxou a antena e o abriu. O telefone emitiu um bip e surgiu o S. Bom, mas não havia barras de transmissão. Ruim. Muito ruim. Mesmo assim, tinha de tentar. Apertou o botão nome no menu até aparecer Steve, e em seguida o botão enviar. Senhor Marinville. Era Mary parada na porta. Temos de ir embora. O policial, eu sei, só um segundo. Nada. Nem um toque, nem robô, nem recepção. Só um rugido muito fraco, aquilo que a gente ouve numa concha marinha. Fudido, ele disse e fechou o telefone. Mas aquele era Steve, eu sei que era. Se a gente tivesse saído só uns 30 segundos antes, 30 segundinhos da porra, Johnny, por favor. Estou indo. Seguiu a escada abaixo. Mary tinha a escopeta Rossi na mão, e quando saíram Johnny viu que David Carver tinha pegado a pistola de volta e a segurava ao lado da perna. Ralph tinha agora um dos rifles. Segurava-o na curva do braço, como se julgasse a si mesmo um Daniel bom. Oh, Johnny, falou uma voz gozadora dentro de sua cabeça, Vera Terry, a eterna megera que o tinha metido naquela merda, para início de conversa. Não me diga que está com ciúmes do senhor classe média Ohio, você. Bem, talvez. Só um pouquinho. Sobretudo porque o rifle do senhor classe média Ohio estava carregado, ao contrário do Moser que Johnny pegou. Essa é uma Ruger.44, dizia o velho a Ralph. 4 tiros. Deixei a câmara vazia. Se tiver de atirar, lembre-se disso. Vou me lembrar, disse Ralph. Dá um coice dos diabos. Lembre-se disso também. Billingsley pegou o último rifle, o .30.06. Por um momento, Johnny pensou que o velho caipira ia propor trocar com ele, mas não o fez. Tudo bem, disse o velho, acho que já estão prontos. Não atirem em nenhum bicho, a não ser que venha pra cima da gente. Só vão errar, jogar munição fora e na certa chamar os outros. Entendeu, Carver? Entendi, disse Carver. Filho? Entendi. Dona? Sim, disse Mary. Parecia resignada a ser dona, pelo menos até voltarem à civilização. E eu não dou uma porrada a menos que cheguem perto, prometo, disse Johnny. Disse isso como piada, para levantar um pouco os ânimos, mas tudo que lhe valeu de Billingsley foi um olhar de frio desprezo. Não era um olhar que Johnny sentia merecer. Tem algum problema comigo, Sr. Billingsley? Perguntou. Não vou muito com sua cara, respondeu Billingsley. A gente por aqui não gosta muito de cabeludos velhos. Agora, se eu tenho ou não um problema com você, isso ainda não posso saber. Pelo que eu sei, o que vocês fazem com as pessoas por aqui é atirar nelas e pendurar em cabides como gamos, por isso talvez me perdoe se não levo suas opiniões muito a sério. Escute aqui, e se meu cabelo está irritando você porque não tomou sua biritazinha diária, não venha descontar em mim. Sentiu vergonha do jeito como os olhos do velho tremeluziram quando disse isso, e ao mesmo tempo uma amarga satisfação. A gente reconhece os iguais, pelo amor de Deus. Havia um bocado de sabe-tudos idiotas nos Alcoólicos Anônimos, mas nisso tinham razão. A gente reconhece os iguais mesmo quando não sente o álcool no bafo nem saindo dos poros. A gente quase os ouve, bipando na cabeça como um sonar. Pare com isso. Ordenou-lhe Mary. Se quer bancar o babaca, faça isso às suas próprias custas. Johnny olhou para ela, magoado com o tom de voz dela, querendo dizer alguma coisa infantil como ei, foi ele que começou. Para onde a gente vai? Perguntou David. Apontou a lanterna para o outro lado da rua, para o café e videoclube de desespero. Para ali. Os coiotes e o urubu que eu vi sumiram. Acho perto demais, disse Ralph. Que tal a gente sair daqui completamente? Acharam alguma chave de carro? Johnny mexeu nos bolsos e pegou o molho de chaves que David tinha tirado do policial morto. Só um molho aqui. Imagino que sejam da viatura que Intragia estava dirigindo. Está dirigindo, disse David. Sumiu. Foi nela que levou minha mãe. Seu rosto, ao dizer isso, era ilegível. O pai pôs uma mão na nuca do menino. De qualquer modo, talvez seja mais seguro não sair dirigindo no momento, disse Ralph. Um carro dá muito na vista quando é o único na estrada. Qualquer lugar serve, pelo menos para começar, disse Mary. Qualquer lugar, mas quanto mais longe da base do policial, melhor, disse Johnny. Essa é a opinião do babaca aqui, pelo menos. Mary lançou-lhe um olhar irado. Johnny sustentou-o, não desviando o seu. Após um momento, ela o fez, ruborizada. Ralph disse, talvez fosse bom a gente se esconder, pelo menos por enquanto. Onde? Perguntou Mary. Onde o senhor acha, Sr. Billingsley? Perguntou David.
No American West, ele disse, após pensar um instante. Acho que lá serve, para começar. O que é isso? Perguntou Johnny. Um bar. Cinema, disse Mary. Eu vi quando ele trouxe a gente para a cidade. Parecia fechado. Billingsley balançou a cabeça. Está. Teria sido posto abaixo há 10 anos, se tivessem alguma coisa para botar no lugar. Está fechado, mas eu conheço uma entrada. Vamos. E lembrem-se do que eu disse dos bichos. Não atirem se não for preciso. E fiquem juntos, acrescentou Ralph. Vá na frente, Sr. Billingsley. Mais uma vez, Johnny fechava a retaguarda quando rumaram para o norte pela rua principal, os ombros curvados contra o açoite do vento oeste. Olhava Billingsley na frente, que parecia conhecer uma entrada para o abandonado cinema da cidade. Billingsley, que revelava ter todo tipo de opinião sobre todo tipo de assunto, assim que a gente o animava um pouco. Você é um alcoólatra em último estágio, não é, meu amigo? Pensou Johnny. Parece ter todo o instrumental. Se era verdade, o homem atuava bem para alguém que não tomava um trago havia já um bom tempo. Johnny queria alguma coisa para reduzir o latejar no nariz, e desconfiava que enfiar um trago no bucho do velho Tommy ao mesmo tempo poderia ser um investimento no futuro deles. Passavam embaixo do todo esfarrapado do Walls Club de desespero. Esperem, disse Johnny. Vou entrar aqui um minuto. Está maluco? Perguntou Mary. A gente tem de ficar fora da rua. Não tem ninguém na rua fora gente, disse Johnny. Não notou. Moderou a voz, tentou mostrar-se razoável. Escuta, eu só quero pegar uma aspirina. Meu nariz está me matando. 30 segundos e 1 minuto, no máximo. Experimentou a porta antes que ela pudesse responder. Trancada. Bateu no vidro com a coronha do rifle, esperando o esporro do alarme contra ladrão, mas o único som foi o tilintar do vidro caindo lá dentro e o implacável uivo do vento. Johnny quebrou os poucos pedaços pontiagudos de vidro grudados no lado da moldura, enfiou o braço e procurou a fechadura. Vejam! Murmurou Ralph. Apontava para o outro lado da rua. Havia 4 coiotes parados na calçada em frente a uma baixa casa de tijolos com a palavra SRVIC cedilha pintada numa janela e água na outra. Não se mexiam, mas tinham os olhos fixos no grupinho de pessoas do outro lado da rua. Um quinto veio do sul descendo pela calçada e se juntou a eles. Mary ergueu a roça e apontou para eles. David Carveira fez baixar. Tinha um ar distante, abstraído. Não, está tudo bem, disse. Estão só olhando. Johnny encontrou a maçaneta, girou-a e abriu a porta. Viu os interruptores de luz à esquerda. Ligavam uma fileira de antiquadas lâmpadas fluorescentes, daquelas que parecem bandejas de gelo emborcadas. Iluminaram uma pequena área de restaurante, deserta, um conjunto de máquinas caça-níqueis, apagadas, e 2 mesas de 21. Pendurado em uma das luminárias havia um papagaio. Johnny pensou a princípio que estivesse empalhado, mas quando chegou mais perto viu os olhos esbugalhados e uma mistura de sangue e fezes na madeira abaixo. Era muito real, alguém o tinha enforcado. Intragia não deve ter gostado do jeito que ele dizia currupaco papaco, pensou Johnny. O hall cheirava a hambúrgueres e cerveja velhos. No outro extremo da sala havia um minimercado. Johnny pegou um grande frasco de aspirina e foi para trás do balcão. Depressa! Gritou-lhe Mary. Depressa! Será que não consegue? Está bem aqui, ele disse. Um homem de calça escura e uma camisa outrora branca jazia no sujo piso de linóleo, fitando Johnny com olhos vidrados como os do papagaio enforcado. O garçom do bar, pela aparência das roupas, tinha a garganta cortada. Johnny pegou uma garrafa de uísque Jim Beam na prateleira. Ergueu-a contra a luz por um momento, conferindo o nível, e saiu correndo. Uma ideia não muito legal tentava vir à tona e ele a empurrou para baixo. Com força. Queria lubrificar o velho médico de cavalos, só isso, mantê-lo descontraído. Pensando bem, era um ato de caridade cristã. Você é mais que um docinho, disse Terry em sua cabeça. É na verdade um santo, não é? São João lubrificante. E depois o cínico riso dela. Cala a boca, sua megera, ele pensou. Mas, como sempre, Terry relutava em ir embora. Capítulo 4. Parte 2. Fique frio, Steve, ele disse a si mesmo. É a única forma de você sair disso. Se entrar em pânico, acho que temos uma boa chance de vocês dois morrerem nesta porra deste furgão alugado. Colocou a marcha ré e, guiando-se pelo retrovisor lateral, não ousava abrir a porta e se curvar para fora, seria muito fácil um urubu em mergulho lhe quebrar o pescoço, começou a recuar.
O vento tornou a aumentar, mas ele ainda ouvia os escorpiões sendo esmagados pelo furgão. Lembrava-lhe o barulho de mastigar cereal. Não caia do barranco, pelo amor de Deus, não faça isso. Não estão vindo atrás da gente, disse Cíntia. O alívio em sua voz era inequívoco. Ele deu uma olhada, viu que ela estava certa e parou. Tinha recuado uns 15 metros, o bastante para que o trailer da frente, atravessado na estrada, se tornasse de novo apenas uma forma vaga na tempestade de areia. Via manchas marrons sobre a areia cinza esbranquiçada da estrada. Escorpiões esmagados. Dali, parecia um esterco de vaca. E os outros recuavam. Num momento, ia julgar difícil até acreditar que houvessem estado ali. Ah, estavam, sim, pensou. Se começar a duvidar disso, meu chapa, só precisa dar uma olhada na ave morta que agora bloqueia as entradas de ar embaixo do para-brisa. O que a gente faz agora? Ela perguntou. Sei lá. Ele olhou pela janela e viu o Desert Rose Café. Metade do toldo cor-de-rosa tinha desabado com o vento. Olhou pela outra janela, a de Cíntia, e viu um terreno baldio com 3 tábuas pregadas na entrada. Mantenha a distância estava pintado na tábua do meio em maiúsculas brancas tortas, supostamente por alguém que não acreditava na hospitalidade do Oeste. Alguma coisa está querendo manter a gente na cidade, ela disse. Tá sabendo disso, não tá? Ele entrou de ré com o Ryder no estacionamento do Desert Rose, tentando pensar num plano. O que veio em vez disso foi uma desconjuntada série de imagens e palavras. A boneca caída de barriga para baixo ao pé da escada do trailer. Detractores dizendo que o nome dela era emergência e o número do telefone era 911. Johnny Cash dizendo que pegava uma peça de cada vez. Corpos em cabides, um peixe-tigre nadando entre os dedos da mão no fundo do aquário, o babadouro do bebê, a cobra no balcão da cozinha embaixo do micro-ondas. Compreendeu que estava à beira do pânico, talvez à beira de fazer alguma coisa realmente idiota, e buscou qualquer coisa que o puxasse daquela beira, o fizesse voltar a pensar direito. O que lhe veio à mente, sem ser convidada, foi uma coisa que jamais teria esperado. Uma imagem, mais próxima que qualquer outra das anteriores, do pedaço de escultura em pedra que tinham visto sobre a mesa do computador, no barracão com sede da empresa de mineração. O coiote de cabeça estranha, torcida, e olhos esbugalhados, o coiote cuja língua era uma serpente. Devia ter uma foto dessa coisa junto com a palavra feio no dicionário, tinha dito Cíntia, e ela tinha razão, sem dúvida, mas Steve foi subitamente tomado pela ideia de que qualquer coisa tão feia assim também tinha de ser poderosa. Está brincando? Pensou distraído. O rádio ligava e desligava quando a gente tocava nele, as luzes piscavam, a porra do aquário explodiu. Claro que era poderosa. O que era aquela estátua que a gente encontrou lá atrás? Perguntou. O que tinha nela? Não sei. Só sei que quando toquei nela, o que? Quando você tocou nela, o que houve? Foi como se me lembrasse de tudo que é coisa ruim que já me aconteceu na vida, ela disse. Silvia Marcussi me cuspindo na 8ª série, no pátio do recreio, disse que eu tinha roubado o namorado dela, e eu nem sabia de quem diabos ela estava falando. O dia em que meu pai ficou de porre na festa do 2º casamento de tia Wanda e apalpou minha bunda quando a gente estava dançando, e depois fingiu que tinha sido sem querer. Como era sem querer o pau duro também. Colocou a mão no lado da cabeça. Gente gritando comigo. Me dando fora. Richie Judkins quase me arrancando a porra da orelha. Pensei nisso tudo. Mas em que pensou mesmo? Pareceu por um instante que ela ia mandá-lo não bancar o espertinho, depois não. Sexo, disse e exalou um suspiro tremido. E não só trepar. Tudo. Quanto mais putaria, melhor. Ele pensou, quanto mais putaria, melhor. Coisas que você gostaria de experimentar, mas nunca ia falar. Troço experimental. Em que está pensando? A voz dela estava curiosamente aguda e, ao mesmo tempo, curiosamente pungente, como um cheiro. Steve olhou para ela e de repente imaginou se ela tinha a xoxota apertada. Um pensamento maluco numa hora daquelas, mas foi o que lhe veio à mente. Steve? Mais aguda do que nunca. Em que está pensando? Nada, ele disse. Tinha a voz pastosa, a voz de um homem lutando para sair de um sono profundo. Nada, deixa pra lá. Começa com C e acaba com I. Na verdade, minha cara, xoxota é com X e não CH, e acaba com A, mas você está na pista certa. O que havia com ele? O que, em nome de Deus? Era como se aquele esquisito pedaço de pedra tivesse ligado outro rádio, na cabeça dele, e irradiasse uma voz que era quase a dele. De que está falando? Ele perguntou. Coiote, coiote, ela disse, cantando as palavras como uma criança. Não o estava acusando de nada, embora ele julgasse que pensar isso por um momento fosse um engano bastante natural, ela estava simplesmente se desmanchando de excitação. Aquilo que a gente viu lá no laboratório. Se a gente tivesse aquilo, podia sair daqui. Sei que podia, Steve.
E não me faça perder tempo, nosso tempo, me dizendo que estou louca. Considerando as coisas que tinham visto e as que lhes vinham acontecendo mais ou menos na última hora e meia, ele não tinha a mínima intenção de fazer isso. Se ela estava doida, estavam os dois. Mas, você me mandou não tocar naquilo. Ele ainda falava com esforço, era como se tivesse bolos de lama no equipamento de pensar. Disse que dava uma sensação do quê? O que ela tinha dito? Legal. Era isso. Toque nele, Steve. É uma sensação legal. Não. Errado. Você disse que dava uma sensação obscena. Ela sorriu para ele. No fulgor verde das luzes do painel, o sorriso parecia cruel. Quer sentir uma coisa obscena? Bota a mão aqui. Ela pegou a mão dele, colocou-a entre as pernas e ergueu os quadris 2 vezes. Steve fechou a mão lá embaixo, com força suficiente para doer, talvez, mas o sorriso dela continuou. Alargou-se, na verdade. O que a gente está fazendo? E Deus, por que estamos fazendo agora? Ele ouviu a voz, mas quase perdida, como uma voz gritando fogo num salão de baile cheio de gente berrando e música estridente. A fenda entre as pernas dela estava mais próxima, mais insistente. Ele a sentia por baixo do jeans, em chamas. Em chamas. Ela disse que se chamava emergência e pediu para ver minha arma, pensou Steve. Vai ver direitinho, querida, uma pistola 38 numa moldura 45, dispara balas de lápides com bola de ferro e corrente. Ele fez um tremendo esforço para se segurar, buscando alguma coisa que desligasse a pilha antes que os bastões de contenção se fundissem. O que captou foi uma imagem, a expressão curiosa, cautelosa no rosto dela quando olhou pela porta aberta do carona, não entrando logo, os olhos azuis arregalados examinando primeiro, tentando decidir se ele era o tipo de cara que mordia ou talvez tentasse arrancar alguma coisa dela. Uma orelha, por exemplo. Você é uma pessoa legal, ela tinha perguntado, e ele respondeu acho que sou, e depois, como uma pessoa legal, a trouxe para aquela cidade dos mortos, tinha a mão nas virilhas dela e estava pensando que gostaria de trepar com ela e machucá-la ao mesmo tempo, uma espécie de experiência, podia-se dizer, uma experiência relacionada com prazer e dor, salgada e doce. Porque era assim que a gente fazia na casa do lobo, era assim que a gente fazia na casa do escorpião, era o que passava por amor em desespero. Você é uma pessoa legal? Não é um louco assassino em série nem nada assim? Você é legal, é uma pessoa legal? Ele puxou a mão, tremendo. Voltou-se para a janela e sentiu a ventania e a escuridão onde a areia dançava como neve. O suor escorria-lhe pelo peito, braços e axilas, e embora estivesse um pouco melhor agora, ainda se sentia como um homem doente entre ataques de delírio. Agora que tinha se lembrado do lobo de pedra, parecia que não conseguia não pensar nele, continuava vendo a louca cabeça torcida e os olhos esbugalhados. Permanecia em sua mente como um vício não saciado. O que está acontecendo? Ela gemeu ao lado dele. Oh, Deus, Steve, eu não pretendia fazer isso. O que há com a gente? Não sei, ele disse com voz rouca, mas vou lhe dizer uma coisa que eu sei. A gente acabou de ter um gostinho do que aconteceu nesta cidade, e não gostei nem um pouco. Não consigo tirar aquela porra daquela coisa de pedra da cabeça. Finalmente ele reuniu coragem suficiente para encará-la. Ela estava toda encolhida contra a porta do carona, como uma adolescente assustada no primeiro encontro que tinha ido longe demais, e embora parecesse calma, um rubor intenso cobria-lhe o rosto e ela enxugava as lágrimas com as costas da mão. Eu também não, ela disse. Me lembro de uma vez em que entrou um fragmento de vidro em meu olho. É o que parece. Fico pensando que queria pegar aquela pedra e esfregar na minha, você sabe. Só que não é bem um pensamento. Não é pensamento de jeito nenhum. Eu sei, ele disse, desejando loucamente que ela não tivesse dito isso. Porque agora a ideia estava também em sua mente. Ele se via esfregando aquela porra daquela coisa feia, feia mas poderosa, no pênis ereto. E dali partia para ver os dois trepando no chão embaixo da fila de cabides, sob os cadáveres pendurados, com um pedaço de pedra preso entre eles, nos dentes. Steve afastou as imagens, embora não soubesse por quanto tempo poderia mantê-las longe. Olhou-a de novo e conseguiu dar um sorriso. Não me chame de docinho, disse. Não me chame de docinho que eu não chamo você de pãozinho. Ela soltou um suspiro longo, trêmulo, meio vocalizado, que ficava muito pouco aquém de uma risada. É. É por aí, pelo menos. Acho que agora está melhorando um pouco. Ele assentiu com cautela. Sim. Ainda tinha uma ereção federal, e precisava seriamente aliviá-la, mas agora os pensamentos pareciam um pouco mais os dele próprio. Se pudesse mantê-los longe daquele pedaço de pedra por mais tempo, achava que ficaria bem. Mas durante alguns segundos tinha sido ruim, talvez a pior coisa que já lhe tinha acontecido. Naqueles segundos, soube como deviam se sentir caras como Ted Bundy. Podia tê-la matado. Talvez a tivesse matado se não houvesse interrompido o contato físico com ela na hora. Ou, supunha, ela podia tê-lo matado. Era como se sexo e assassinato tivessem de algum modo trocado de lugar naquela horrível cidadezinha.
Só que não era nem mesmo de sexo que se tratava, na verdade. Lembrava-se de que, quando ela tocou o lobo, as luzes falharam e o rádio voltou a tocar. Não é sexo, disse. Também não é assassinato. Poder. Nada. Vou voltar direto pelo meio da cidade. Na direção da mina. Aquele paredão ao sul. Ele assentiu. É uma mina a céu aberto. Tem de ter pelo menos uma estrada de serviço lá que leve de volta a 50. A gente vai encontrar e seguir por ela. Na verdade, estou até satisfeito que esta esteja bloqueada. Não quero chegar nem um pouco perto daquele barracão com Sé, ou daquele. Ela estendeu a mão e agarrou o braço dele. Steve seguiu o olhar dela e viu uma coisa que vinha se esgueirando para o arco dos faróis do furgão. A poeira era agora tão densa que a princípio o animal parecia um fantasma, um espírito invocado pelos índios de 100 anos atrás. Era um lobo cinzento, do tamanho e altura de um pastor alemão, porém mais magro. Os olhos eram órbitas roxas nos faróis. Seguindo como escolta num maligno conto de fadas vinham 2 filas de escorpiões do deserto com os ferrões dobrados às costas. Ladeando os escorpiões, coiotes, 2 de cada lado. Pareciam sorrir nervosamente. O vento soprava. O furgão balançava nas molas. À esquerda, o pedaço de todo caído drapejava como uma vela rasgada. O lobo está trazendo alguma coisa, ela disse, com voz rouca. Você está pirada, ele disse, mas quando o bicho chegou mais perto, viu que ela não estava pirada. O lobo parou a uns 6 metros do furgão, tão visível e real quanto uma coisa numa foto de um local de crime em alta definição. Depois baixou a cabeça e soltou a coisa que trazia na boca. Olhou atento por um momento, depois recuou 3 passos. Sentou-se e começou a arquejar. Era o fragmento de estátua, ali caído de lado na entrada do estacionamento do café, ali caído na poeira a soprar, a boca rosnando, a cabeça torcida, os olhos saltando das órbitas. Raiva, fúria, sexo, poder, parecia irradiar essas coisas para o furgão num cone compacto, como uma espécie de campo magnético. A imagem de trepar com Cynthia retornou, a imagem dele enterrado nela como uma espada enfiada até o cabo em lama quente e firme, os dois cara a cara, lábios arreganhados em idênticos rosnados, prendendo o coiote rosnante de pedra entre si como uma pinça. Devo pegar? Ela perguntou, e agora era ela que parecia estar dormindo. Está brincando? Ele perguntou. Sua voz, seu sotaque texano, mas não suas palavras, agora, não. As palavras vinham do rádio em sua cabeça, aquele que o fragmento de estátua de pedra tinha ligado. Os olhos da estátua, fixando de onde jazia caída na poeira. O que, então? Ele olhou para ela e sorriu. A expressão em seu rosto dava uma sensação horrível. Também dava uma sensação maravilhosa. Vamos pegar juntos, claro. Tudo bem para você. A mente dele era a tempestade agora, cheia de vento a rugir de um lado a outro e de cima a baixo, levando na frente as imagens do que faria com ela, do que ela faria com ele, e do que os dois fariam com qualquer um que os atrapalhasse. Ela retribuiu o sorriso, as magras bochechas se esticando para cima até parecer um sorriso de caveira. A luz branco-esverdeada do painel pintava a testa e os lábios dela, enchia as órbitas. Ela pôs a língua para fora no meio daquele sorriso e agitou-a para ele, como a língua de cobra da estátua. Ele pôs a dele para fora e agitou-a para ela. Depois pegou a maçaneta. Ia disputar corrida com ela até o fragmento, e faria um amor entre os escorpiões com ele preso entre as bocas, e não importava o que acontecesse depois. Porque, num sentido bastante concreto, já estariam liquidados. Capítulo 4. Parte 3. Johnny voltou para a calçada e entregou a garrafa de Jimbim a Billingsley, que a olhou com os olhos incrédulos de alguém que acaba de saber que tirou a sorte grande na loteria. Pegue isso, Tom, disse. Tome um trago, só um, veja bem, e depois passe adiante. Eu não quero, fiz o juramento. Olhou para o outro lado da rua, esperando ver mais coiotes, mas ainda eram só os 5. Eu fico com o quinto, pensou, vendo o veterinário desatarrachar a tampa da garrafa de uísque. Você iria nessa, não iria, Tom? Claro que iria. O que há com você? Perguntou Mary. Mas que diabos há com você? Nada, disse Johnny. Bem, um nariz quebrado, mas acho que não é a isso que você se refere, é? Billingsley virou a garrafa com uma torcida curta e firme do pulso, que parecia tão treinada quanto a injeção de uma enfermeira, e tossiu. Os olhos se encheram de lágrimas. Tornou a levar a boca da garrafa aos lábios, mas Johnny a tirou dele. Não, já chega, doutor. Ofereceu a garrafa a Ralph, que a pegou, olhou para ela e tomou um gole rápido. Depois ofereceu-a a Mary. Não. Vai, disse Ralph.
A voz era baixa, quase humilde. É melhor tomar. Ela olhou para Johnny com olhos cheios de ódio, perplexos, e deu uma bicada na garrafa. Tossiu, afastando-a de si e olhando para ela como se fosse veneno. Ralph pegou-a de volta, tomou a tampa da mão esquerda de Billingsley e arrepos. Enquanto isso, Johnny abriu o frasco de aspirina, despejou meia dúzia, balançou-as na mão por um instante e jogou-as na boca. Vamos, doutor, disse a Billingsley. Mostre o caminho. Começaram a descer a rua, Johnny contando porque quase tinha quebrado o pescoço para ter o telefone celular de volta. Os coiotes do outro lado da rua se levantaram e os seguiram. Johnny não gostou muito disso, mas o que iam fazer? Tentar atirar neles? Muito barulho. Pelo menos não havia sinal do policial. E se o vissem antes de chegarem ao cinema, poderiam se meter numa daquelas outras casas. Qualquer porto velho serve numa tempestade. Engoliu, fazendo uma careta quando o amargo da aspirina semiliquefeita deslizou pela garganta abaixo, e tentou guardar o vidro no bolso da camisa. Esbarrou no telefone. Tirou, pôs o vidro de pílulas em seu lugar, começou a enfiar o celular no bolso da calça e então decidiu que não custava nada tentar de novo. Puxou a antena e abriu o telefone. Ainda sem as barras de transmissão. Neca. Acha mesmo que aquele era seu amigo? Perguntou David. Acho, sim. David estendeu a mão. Posso dar uma tentada? Havia alguma coisa na voz. O pai também ouviu. Johnny podia ver no modo como o homem o olhava. David. Filho. Posso tentar, por favor? Claro, se quiser. Estendeu o inútil telefone para o menino, e quando David pegou o aparelho, viu 3 barras de transmissão surgirem ao lado do S. Não uma, mas 3. Filho da puta. Disse em voz baixa e tomou o telefone de volta. David, que examinava as funções do teclado, viu estender a mão um momento tarde demais para detê-lo. Assim que o telefone celular estava de volta à mão de Johnny, as barras de transmissão tornaram a desaparecer, deixando apenas o S. Elas nunca apareceram. Para começar, você sabe disso, não sabe? Teve uma alucinação com elas. Você, devolva! Gritou David. Johnny ficou espantado com a raiva na voz dele. O telefone foi tomado dele de novo, mas não rápido demais para ele não ver as barras de transmissão reaparecerem, fulgindo douradas na escuridão. É uma burrice tão grande, disse Mary, olhando primeiro para trás por cima do ombro, depois para os coiotes do outro lado da rua. Tinham parado quando eles pararam. Mas se é assim que vocês querem, por que a gente simplesmente não puxa uma mesa para fora e enche a cara no meio da porra da rua? Ninguém lhe deu atenção. Billingsley ainda olhava a garrafa de Bean. Johnny e Ralph fitavam um menino, que passava o dedo no botão de nome e menu com a rapidez de um veterano jogador de videogame, passando pelo agente, a ex-esposa e o editor de Johnny, e chegando por fim a Steve. David, o que foi? Perguntou Ralph. David ignorou e virou-se depressa para Johnny. É ele, Sr. Marinville? O cara do furgão é Steve? É, David apertou enviar. Capítulo 4. Parte 4. Steve tinha ouvido falar em ser salvo pelo gongo, mas aquilo era ridículo. No momento em que seus dedos encontravam a maçaneta, ouvia Cynthia pegando a sua na outra ponta do banco. O telefone celular emitiu seu grito anasalado, exigente, mip. Mip. Steve ficou paralisado. Olhou para o telefone. Olhou para Cynthia do outro lado do banco, a porta já um pouco aberta. Ela o fitava de volta, o sorriso nos lábios desaparecendo. Mip. Mip. Então. Ela perguntou. Não vai atender? E havia alguma coisa no tom dela, alguma coisa tão de esposa, que ele riu. Lá fora, o lobo apontou o focinho para a escuridão e uivou, como se tivesse ouvido a risada de Steve e não aprovasse. Os coiotes pareceram tomar o uivo como um sinal. Levantaram-se e voltaram por onde tinham vindo, entrando cabisbaixos na tempestade de poeira. Os escorpiões já haviam desaparecido. Quer dizer, se é que tinham mesmo estado ali. Podiam não ter estado, a cabeça de Steve parecia uma casa mal assombrada, cheia de alucinações e falsas lembranças em vez de fantasmas. Mip. Mip. Ele pegou o telefone sobre o painel, apertou o botão enviar e levou-o ao ouvido. Olhava fixo para o lobo enquanto fazia isso. E o lobo retribuía. Chefe? Chefe, é você? Claro que era, quem mais o estaria chamando? Só que não era. Era um menino. Você se chama Steve? Perguntou o menino. É. Como você conseguiu o telefone do chefe? Onde, esqueça, disse o menino.
Você está em apuros? Está, não está? Steve abriu a boca. Eu não. E tornou a fechá-la. Lá fora, o vento uivava em torno da boleia do Ryder. Ele manteve o telefone ao lado do rosto e olhou para o lobo por cima do bolo sangrento que era o urubu. Viu também o pedaço de estátua caído aos pés dele. As cruas imagens de sexo e violência interligados que lhe haviam inundado a mente desapareciam, mas lembrava do poder que tinham exercido sobre ele como lembrava de alguns vívidos pesadelos. Estou, disse. Acho que pode-se dizer que sim. Você está no furgão que a gente viu? Se vocês viram um furgão, na certa era a gente, sim. Meu chefe está com vocês? O Sr. Marinville está aqui. Está bem. Você está bem? Eu não sei, disse Steve. Tem um lobo, e ele trouxe uma coisa, parece uma estátua, só que... A mão de Cynthia entrou na parte de baixo de seu campo de visão e tocou a buzina. Steve teve um sobressalto. Na entrada do estacionamento do café, o lobo também saltou. Steve viu arreganhar o focinho num rosnado. As orelhas abateram-se sobre o crânio. Não gosta de buzina, ele pensou. Depois veio outra ideia, uma daquelas simples, que fazem a gente querer dar um tapa na testa, como para punir o cérebro retardado. Se não sair da frente, eu posso atropelar o puto, não posso? Sim. Podia, sim. Afinal, era ele quem tinha o furgão. O que foi isso? Perguntou, ríspido, o menino. Depois, percebendo que era a pergunta errada, por que está fazendo isso? A gente tem companhia. Estamos tentando nos livrar dela. Cynthia tocou a buzina de novo. O lobo se levantou. Ainda tinha as orelhas abaixadas. Parecia furioso, mas também confuso. Quando ela tocou a buzina pela terceira vez, Steve pôs a mão sobre a dela e ajudou. O lobo olhou para eles mais um instante, a cabeça curvada para um lado e os olhos de um verde amarelado terrível no brilho dos faróis. Depois ele se curvou, tomou a peça de estatuária nos dentes e desapareceu para os lados de onde viera. Steve olhou para Cynthia, e ela para ele. Ela ainda parecia com medo, mas sorria um pouco mesmo assim. Steve? A voz era fraca, indo e vindo entre rajadas de estática. Steve, está aí. Estou. E sua companhia? Foi embora. Por enquanto, pelo menos. O problema é o que fazer agora. Alguma ideia? Talvez eu tenha. Ora, se não parecia que talvez ele estivesse sorrindo também. Como é seu nome, garoto? Perguntou Steve. Capítulo 4. Parte 5. Atrás deles, para os lados da prefeitura, alguma coisa cedeu ao vento e caiu com um forte estrondo frouxo. Ozon fez Mary se virar naquela direção, mas não viu nada. Estava agradecida pelo gole de uísque que Carveira tinha convencido a tomar. Sem isso, aquele som, achava que devia ser alguma falsa frente de prédio desabando na rua, a teria matado de medo. O menino continuava ao telefone. Os três homens estavam reunidos em torno dele. Mary via como Marinville queria desesperadamente tomar de volta o telefone, que também via que ele não ousava. Vai lhe fazer bem não poder fazer o que quer, Johnny, pensou. Vai lhe fazer muitíssimo bem. Talvez eu tenha, disse David, sorrindo um pouco. Ficou ouvindo, disse seu primeiro nome e depois se virou de frente para o All's Club. Baixou a cabeça, e quando tornou a falar, Mary mal pôde ouvi-lo. Uma espécie de negro espanto passou sobre ela como um ataque de tontura. Não quer que os coiotes do outro lado da rua ouçam o que está dizendo. Sei o quanto isso parece loucura, mas é o que ele está fazendo. E sabe uma coisa ainda mais louca? Acho que ele tem razão. Tem um velho cinema, disse David em voz baixa. Se chama American West. Olhou para Billingsley, esperando confirmação. Billingsley assentiu. Mande-lhe ir pelos fundos, disse, e Mary concluiu que, se estava doida, pelo menos não era a única. Billingsley também falou em voz baixa, e olhou para trás uma vez, rápido, como a querer se assegurar de que os coiotes não vinham se aproximando, tentando escutar. Depois de verificar que eles continuavam na calçada diante do prédio de águas e serviços públicos, tornou a se voltar para David. Diga que tem um beco. David disse. Quando acabava, alguma coisa pareceu ocorrer a Marinville. Ele estendeu a mão para o telefone, depois se conteve. Mande que para o furgão longe do cinema, disse. O grande romancista americano também falava num tom baixo e levou uma das mãos à boca, como se pudesse haver um ou dois leitores de lábios entre os coiotes. Se deixar na frente intragiam voltar. David assentiu e transmitiu também isso. Escutou enquanto Steve dizia mais alguma coisa, balançando a cabeça, o sorriso reaparecendo.
Mary desviou os olhos para os coiotes. Olhando para eles, compreendeu uma coisa muitíssimo perversa: se conseguissem se esconder de intragiam o tempo suficiente para se reagruparem e deixarem a cidade, uma parte dela ia lamentar. Porque tão logo aquilo acabasse, teria de enfrentar a realidade da morte de Peter, teria de chorar por ele e pela destruição da vida que tinham construído juntos. E isso talvez não fosse o pior. Ela também teria de pensar em tudo isso, tentar extrair algum sentido, e não sabia se conseguiria. Não sabia se qualquer um deles conseguiria. A não ser, talvez, David. Venha o mais rápido que puder, disse o menino. Ouviu-se um fraco blip quando ele apertou o botão de fim. Baixou a antena e devolveu o telefone a Marinville, que logo tornou a puxá-la, examinou o LED, balançou a cabeça e fechou o telefone. Como fez isso, David? Mágica. O menino olhou para ele como se ele fosse louco. Deus, disse. Deus, seu babaca, disse Mary, sorrindo de um jeito que não lhe parecia seu de modo algum. Não era o momento de estar puxando a coleira de Marinville, mas simplesmente não conseguia resistir. Talvez você devesse ter dito ao amigo do Sr. Marinville para vir pegar a gente, disse Ralph, com um ar de dúvida. Na certa seria o mais simples, David. Não é simples, respondeu David. Steve vai dizer isso a vocês quando eles chegarem aqui. Eles? Perguntou Marinville. David o ignorou. Olhava para o pai. E tem a mamãe também, disse. A gente não vai embora sem ela. O que vamos fazer com eles? Perguntou Mary, apontando para os coiotes do outro lado da rua. Podia jurar que eles não só viram o gesto, mas o entenderam. Marinville desceu da calçada e foi para a rua, os compridos cabelos grisalhos esvoaçando e fazendo parecer um profeta do Velho Testamento. Os coiotes se levantaram, e o vento trouxe seus rosnados. Marinville tinha de estar ouvindo-os também, mas apesar disso deu mais 1 ou 2 passos. Estreitou os olhos por um momento, não como se a areia os estivesse incomodando, mas como se tentasse lembrar alguma coisa. Depois bateu as mãos uma vez, com força. Tac! Um dos coiotes ergueu o focinho e uivou. O som causou um arrepio em Mary. Taca lá! Tac! Os coiotes pareceram se juntar mais um pouco, mas só isso. Marinville tornou a bater palmas. Tac! Ah lá! Tac! Ah, a merda com isso, nunca fui bom em línguas estrangeiras mesmo. Ficou olhando com nojo e insegurança. Que eles pudessem atacá-lo, a ele seu Monster.22 descarregado, parecia a coisa mais distante de sua mente. David desceu da calçada. O pai pegou-o pela gola. Tudo bem, pai, disse David. Ralph soltou-o, mas o seguiu quando o menino foi até Marinville. E então David disse uma coisa que Mary achava que ia lembrar mesmo que sua mente bloqueasse o resto de tudo aquilo, era uma daquelas coisas que nos voltavam em sonhos, se não em outras ocasiões. Não fale com eles na língua dos mortos, Sr. Marinville. David deu outro passo à frente. Agora estava sozinho no meio da rua, com Ralph e Marinville parados atrás. O vento passou a um assobio alto. Mary sentia a poeira picando-lhe as faces e a testa, mas por enquanto isso parecia distante, sem importância. David pôs as mãos diante da boca, dedos com dedos, naquele gesto infantil de prece. Depois estendeu-as de novo, palmas para cima, na direção dos coiotes. Que Deus os abençoe e guarde, que Deus lance a luz de seu rosto sobre vocês, e os eleve, e lhes dê paz, disse. Agora saiam daqui. Deem-o fora. Foi como se um enxame de abelhas caísse sobre eles. Giraram numa confusão desajeitada, atropelada, de focinhos, orelhas, dentes e caudas, abocanhando os flancos uns dos outros e os seus próprios. Depois saíram disparados, latindo e uivando no que parecia uma dolorosa discussão. Ela os ouviu, mesmo com o assobio do vento, durante um longo tempo. David se virou, examinou os rostos perplexos deles, expressões ostensivas demais para não ver, mesmo no lusco-fusco, e deu um sorrisinho. Encolheu os ombros, como a dizer bem, o que vão fazer? Mary observou que ele ainda tinha o rosto manchado do verde do Irish Spring. Parecia vítima de uma maquiagem incompetente para o Dia das Bruxas. Vamos, disse David. Vamos indo. Juntaram-se na rua. E uma criança os conduzirá, disse Marinville. Logo, é isso aí, garoto, conduza. Os 5 puseram-se a andar para o norte pela rua principal, rumo ao American West.